Quando a grande era dos piratas se iniciou, muitos se lançaram aos mares atrás de fama, fortuna e o tesouro que determinaria o detentor do título de o Rei dos Piratas, o lendário One Piece. Essa é a história de um desses homens, talvez o maior de todos, e é nos mares do leste onde tudo começou. Leonardo Kitsune, Fábio Urso, Mugiwara do Projeto X Podcast, E nós vamos começar o ano da maneira mais especial possível com One Piece no videocast. Yes! A gente tá aqui com o Mugi, que é o maior fã de One Piece que eu conheço no planeta. Agora sim. Que eu conheço. Beleza. Tem mais. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, isso aqui é coisas do Mugi, que vive a vida dele por One Piece. Mais ou menos, só 90% dela. Eu fiquei assustado no dia que você me mostrou a meia do One Piece. Tá aqui. Você tá de meia do One Piece? Lógico que ele ia estar com a meia do One Piece. Ele é muito fã de One Piece a ponto de não só fazer o podcast dele, que é o Projeto X Podcast, como também fazer um podcast dedicado ao One Piece, né? Na verdade, eu ainda não comecei, vai começar em 2014, o Thousand Mary. Nós estamos já em 2014, então tem que começar a cumprir essa promessa. Mas... a gente tem até dezembro, vamos ser generosos, pessoal. Já que você tá aqui, vamos começar uma área um pouco mais livre. Vamos falar por que a gente gosta de One Piece. Por que ler One Piece? É uma obra tão grande, tão cheia de coisas, que cada um meio que lê por um motivo, porque ela dá abertura para as pessoas gostarem de várias coisas diferentes. Mugi, porque você vai falar Mug, olha só. Mug, parceiro do Bug, o pirata. Tá bom. Eu me assimilho muito ao protagonista da série, que é o Luffy, Que é basicamente um cara descendente de uma linhagem. Não. A gente não sabe até onde vai. não por causa da linhagem. Ah, mas um quando filho começa, rebelde. quando começa a história, ele é um moleque que estica. Mas idiota. É um moleque Muito idiota. Que idiota. estica. Exatamente. Então, eu por ser uma pessoa idiota, eu fiquei assim, putz, ele parece comigo. Entendeu? Foi a primeira coisa que eu bati o olho e falei, eu gostei por causa disso. Tá? O One Piece é uma coisa que ele se foca muito nas idiotices do Luffy. É uma Então, série de comédia, basicamente. é uma série de comédia com porradaria. Aham. Mas você se foca com algumas coisas de idiotice dele e você fala assim, puta, isso é engraçado. E aí o que acontece? Eu acabei tomando muitas coisas de One Piece, de idiotices, mesmo que não eu já não tinha, acabei tomando pra mim. Aí depois, história. Putz, história de One Piece. Cara, é uma história enorme, tanto é que tem mais de 600 episódios e por aí Não vai. é só uma história longa, é uma história grandiosa. Grandiosa. Mas o que E acontece? que os críticos me ouçam. Profunda, às vezes. Muito profunda. Sim, de certa muito forma, profunda. tem momentos ali. Ela é profunda na sua simplicidade, de certa forma, né? Olha só. É o seguinte, quando, acho que há uns 2, 3 anos atrás que eu comecei a ler, eu não sou muito bom em contar de tempo, quando eu comecei a ler, o pessoal fala, porra, da hora. E daí eu apenas vi uma imagem do Barba Branca. Ela era na época do Barba Branca. Caraca, você demorou, hein? Daí eu falei, ok, né? Da hora que eu fui ver a imagem, eu vi e falei, caralho, cara, esse cara é foda, eu preciso saber como é que é. Daí eu fui lendo. Você demorou 60 volumes pra entender quem é esse cara, 50 na verdade. Eu sou um cara paciente. Muito! Eu devo dizer que toda vez que eu leio One Piece eu sinto meus pelos crescerem, meus músculos crescerem e eu acho que eu destruo algumas ilhas por aí. Porque é uma história que tem esse lado do épico bem legal, né? Acho que só para encerrar eu queria dizer que a forma como é narrado e como os elementos se juntam, como história, narrativa e personagens, não são elementos que são jogados ali, mas sim todos coesos de uma forma que estão indo num caminho. O background e os personagens não são duas coisas diferentes que coexistem dentro da obra.
mas sim coisas que interagem. É muito raro Sim. ter alguma coisa que é irrelevante, né? Sim. Muito raro ter uma coisa que tá jogada. Tem até, óbvio que tem. A sua Eu quero do barril. Mas tem muita. Mas tem muita coisa que você pensa que é irrelevante e passa, por exemplo, 50 capítulos e ele te fala, não é irrelevante aquilo. É importante e você esqueceu. Tá na sua cara. Então, exato. O cara ele sabe o que ele tá fazendo. Isso é bom como leitor que você não pega um negócio e fala, pra que eu tô lendo isso aqui? Eu sei que ele não vai usar pra nada, né? Eu tô olhando pra você, Cubo. Eu leio One Piece pela comédia, que eu acho que One Piece é essencialmente... One Piece é muito próximo do que o Toriyama faz, né? Porque o Toriyama ele é basicamente um autor de comédia que fez uma história que tem porrada épica pelo universo. O One Piece é isso também. Ele é essencialmente uma série de comédia, mas ele é uma série de comédia de proporções absurdas e é épico e tudo mais. Esse lado do épico eu gosto muito. O fato de ele ser um autor coerente eu gosto muito também. Mas uma coisa que eu gosto bastante é que ele me dá uma sensação de que eu tô acompanhando algo importante. Não só porque o One Piece é uma coisa que vai ficar pra história do mangá. Não só por causa disso. Mas é mais ou menos o que eu acho que eu devo ter falado no VideoQuest do Naruto. O Naruto me dá um pouco a sensação de que eu tô lendo uma lenda. Sabe, lendas místicas, tipo a lenda do macaco Son Goku e tal. Eu tô acompanhando uma lenda acontecendo que é a lenda mística de Naruto. O One Piece ele me dá um pouco a sensação de que eu tô vendo um cara importante na história de um dado universo e como esse cara começou e por quê, sabe? É uma sensação de ver a história transcorrendo nos seus olhos. E esse começo que a gente vai falar agora, que eu já avisei isso na mágica da edição de vídeo, que a gente vai falar apenas dos primeiros 12 volumes, os primeiros quantos? 60 episódios? 61 episódios. 61 episódios do anime. Então a gente vai falar só desse começo até a Grand Line, mas essa parte é essa construção, é parte dessa construção de moleque babaca num barquinho até cara que provavelmente vai ser uma lenda. E eu acho essa sensação muito legal e o Oda sabe fazer isso e sabe fazer com que a gente perceba que nada daquilo é irrelevante. Enfim, vamos falar um pouco mais agora dos personagens de One Piece. A gente vai falar aqui individualmente da tripulação inicial, né, os 5 base da tripulação do Luffy, né, que são os 5 que formam até chegar na Grand Line. E uma coisa que eu acho importante a gente salientar antes é que os personagens de One Piece, eles nem todos são muito bem construídos e tal, obviamente o cara não vai acertar em todos, tem personagens muito bons, tem personagens não tão bons, mas na base, até por ser uma história de comédia, cada personagem de One Piece é meio que formado pelo seu background e pela piada que o define, né? Cada um tem uma piada base e tal. O Luffy é comilão, o Zoro se perde e tal. E isso é uma coisa até importante pra salientar nesse ponto, porque é isso que faz a história ser gostosa de ler. Eu quero ver esse cara comendo carne o tempo todo? Tem que medir essas coisas, sabe? Porque isso é parte primordial da história. Não só o fato de que ele é um grande pirata ou whatever, que, sei lá, desafia a marinha e tal. A gente vai começar a falar aqui do primeiro membro da tripulação do Luffy, que é Roronoa Zoro, o nosso querido espadachim das 3 espadas, caçador de piratas e a puta que pariu. E urso? É o seguinte, eu acho que nessa parte fica meio claro e depois continua cada vez mais claro. Zoro é o membro mais, vamos dizer, fraco no sentido de cativante de toda a tripulação. É na nossa avaliação. Nossa, avaliação. Eu concordo com você nesse ponto, eu não sei se ele concorda. Ele é basicamente um cara definido por 2 coisas. Na verdade 4. 3 espadas e uma piada ruim. Eu acho a piada do Zoro perdido a piada ruim. A piada sem graça. Eu realmente acho. Você gosta disso? Você acha legal? Olha... Ele, apesar que é usado em momentos-chave, né? Ele acaba se perdendo e por isso... Por ele se perder, acontecem determinados fatores. E se ele não tivesse se perdido, não teria acontecido. Esse é apenas vamos dizer, uma máquina, né, uma ferramenta de roteiro, né? Ferramenta de roteiro. Mas não é um negócio que você acha engraçado, sei lá. Mas eu acho que o Zoro,
ele é cativante sim, justamente pelo que eu falei, pelo decorrer da obra. Ele vai tendo lutas e te mostra a força que ele tem, a força física, né? E assim, você também ele tem um background, ele tem uma história, ele teve um passado. Ele é meio fraco. Eu acho que assim, comparado aos demais, pode ter sido fraco. Sim, exatamente. Pode ser até o mais fraco entre os que tem. O Zoro, ele é da galeria de personagens que ele é muito menos sobre o antes e muito mais sobre o agora. Você tem que medir o seu gosto pelo personagem pelas atitudes que ele toma durante a história. E assim, ele não é... Ele tem atitudes tão ou mais absurdas do que o do Luffy, de certas coisas que ele faz. Não só nesse começo de história, por exemplo, nessa parte que a gente está abordando, ele vai de cara a cara com o Shichibukai. Que ele não sabe o que é o Shichibukai, mas ele parte navios ao meio com uma espadada, né? Então ele é um cara malucaço também. Isso é uma coisa até cativante de certa forma, mas parece que ele é meio figurinha repetida depois que você tem o Luffy. Mas ao mesmo tempo, junto com o Luffy, eles têm identificação com o outro, então faz sentido que eles estejam juntos. Então sei lá, eu acho o Zoro meio whatever, mas ele é usado para ótimas lutas, então já é alguma coisa, né? Eu acho que ele tem boas cenas, mas isso não torna ele um bom personagem. Eu não acho um bom personagem, ele só é usado em partes legais da história. Eu não consigo gostar do Zoro. Não que eu gosto seja a definição de personagem bom ou ruim, né? É só um comentário. A gente acha que é um personagem mal formado em comparação com outros que tem algo muito mais interessante, como por exemplo o próximo, que é a Nami. A Nami é a próxima tripulante, a próxima Nakama, companheira, né? Bem, a Nami, eu acho que uma coisa principal dela nessa primeira parte é o fato dela não ter confiança nas outras pessoas. Ela não pode se relacionar com outros porque ela colocou todo o peso da responsabilidade de salvar a vila dela, como a gente vê lá no arco do Arlong, nela. Então ela não pode confiar em ninguém e tal. Só que até a gente descobriu o porquê, ela era uma personagem meio chatinha até, né? Ela fica, entre aspas, mimizenta. Porque você não sabe o porquê disso. Você não sabe por que ela não gosta de piratas. Então a gente toma ela no início como uma personagem que... Por que você não quer gostar de piratas? Por que você não quer entrar na minha tripulação, né? Mas aí quando a gente chega no Arlong... Aí a gente entende as coisas. Provavelmente, apesar do meu personagem preferido ser o Usopp, provavelmente é o melhor background de personagem dessa primeira parte da história do One Piece. Verdade. É o mais forte, o mais emocionante, né, eu acho. E mais catártico. Catártico, exatamente. Mas é emocionante a parte Você não consegue se apegar tanto a ela porque você tem receio que ela possa fazer alguma coisa de errado. Porque ela sempre tira vantagem das situações com o Luffy, né? Justamente uma outra coisa que pega a piada dela, que é o dinheiro, a ganância. Que ela tá sempre... Essa é outra piada que geralmente não funciona porque é meio que só pela piada. Tem algum quadro que alguma hora ela pergunta pra alguém: e o tesouro? E acabou, cortou aí. Ele não dá follow-up pra piada, não tem build-up e recompensa, né? Não é uma piada bem construída em geral. Mas é necessária. Mas faz sentido porque ela é a mais pirata da tripulação de piratas do Luffy. Ninguém rouba ninguém lá naquela porra daquela... Mas aí eles vão ter que chegar até arqueólogos no meio, cara. Isso mais pra frente. Então, mas ela é uma pirata, ela rouba. E ela rouba pirata. Tipo, ela é uma desgraçada até no meio dos piratas, que são os desgraçados, né? Então ela é a mais pirata que tem ali. Mas o melhor personagem de todo o One Piece, até hoje, com 72 volumes neste momento da publicação de One Piece, é o Usopp. Calma. Usopp! Eu sou muito fã do Usopp, cara. O Usopp é mó legal. É muito louco, mano. Porque eu acho ele mais humano do que a Nami. Porque a Nami, olha só, a Nami tem essa coisa da força física e tal. Só que a Nami é uma pessoa que ela não se coloca na linha de frente pra tomar um tiro na cara. Mas ela tem uma vida de sacrifício pra salvar uma vila. É o máximo do altruísmo. Velado. O Usopp, por mais que ele também seja um cara altruísta, ele não passa de um moleque mentiroso no fim das contas, né? Também pelo bem das pessoas, mas ele não passa de um moleque mentiroso e todo o ponto do personagem é ele
vencer o próprio medo. Ele tá constantemente se colocando... Ele se colocou no mar para ele superar essa questão do medo dele, porque ele quer chegar no nível de ser um grande pirata. O único sonho dele, não tem o sonho de ser o maior de todos, a puta que pariu. O sonho dele é fazer algo legal na vida. Não ser o maior. Participar de aventuras. Isso, ele quer emoção pra vida dele. Ele quer ser um homem valoroso, uma pessoa valorosa. E eu acho isso mó legal, e ele tá constantemente... O Usopp ele tem os momentos de superação mais legais de todos os personagens, porque, pra mim, porque, em geral, quando você vê o Luffy se superando, a gente sabe que ele tem uma capacidade absurda. Quando você vê o Zoro se superando, a gente sabe que ele é um puta guerreiro. O Usopp ele não tem capacidade de praticamente nada. Tem. Então, não, ele... Tem. Ele é um atirador nato. Ele é um atirador nato, mas isso é uma coisa que quase não é usado em batalha. Mas por quê? Justamente, a Nami, ela, qual que é o X da questão da Nami? Ela não tem confiança nos outros, ok? O Usopp, ele não tem confiança em si mesmo. E isso eu acho isso muito mais, pelo menos pra mim, muito mais identificável. Eu me identifico muito com o Usopp. É triste se identificar com o Usopp, eu sei que é. Não, mas o Usopp, pra mim, ele é o melhor personagem, até porque ele é tão humano que ele é feio. Isso eu acho... Boa, gostei dessa, eu gostei dessa. É verdade. Ele é o típico cara que saiu de Itaquera. Isso. Ele não é, tipo... Desculpa qualquer um que tá vendo Eu sei da cidade Tiradentes, cara. Eu sei do que eu tô falando. Ele não é o cara, tipo, o Zoro, ele é um cara, pros padrões de traço, de design de personagem de One Piece, ele é um cara bonito, e ele é um cara forte, ele é um grande guerreiro, ele quer ser o maior espadachim de todos. O Usopp é um personagem absurdamente feio, a roupa dele é sem graça, ele é narigudo, ele tem cabelo pichain, ele é tudo ruim. Desculpa quem tem cabelo pichain, mas vocês entenderam. Eu tenho cabelo pichain. Desculpa, Urso. Mas ele também não cuida, o cabelo dele é um triângulo, tipo, o Urso tem um... Oh, não, mas ele olha, ele tem o cabelo pichain, se ele quisesse, ele podia fazer um afro. Mas não, ele é todo tosco. Não, o Usopp, ele é um personagem bom, não acho que ele seja tudo isso que você disse. É sim! Lógico que não. Ah! Mas ele é um personagem muito bom. Eu gosto muito do Usopp. Não é o meu personagem favorito, mas ele tem muita importância. O que eu falei, o Usopp falta autoconfiança. Porque se ele tivesse autoconfiança, ele ia ser tão, digamos assim, forte quanto o Zoro, o Sanji. Porque o que acontece? Ele ia ter a confiança de chegar lá e soltar tiro pra todo mundo no estilingue dele e ia quebrar. Talvez pegar uma arma. De repente, por que ele até agora ele não pegou um maldito um revólver, né? Pra você ver quão forte ele atira com o estilingue e sai tão forte quanto uma arma. Esse é o Usopp pra vocês, o melhor personagem de One Piece. Eu acho que é melhor, mas é o melhor da tripulação. Também não. Não. Eu tô com o Urso, você tá errado, eu não sei o que você tá fazendo aqui, mano. Eu acho que ele, ao longo de toda a série, faz lembrar o quão o resto do mundo é absurdo. Essa função é importantíssima. Exato. Ele é o chão. Ele te dá a realidade. Ele tá ali pra ser você. Nami junto também. A Nami junto também. Tanta coisa absurda acontece ao longo de One Piece. Cara usando facas nos dedos. Para pensar, cada dedo tem uma força pra segurar uma lâmina. De uma espada inteira, japonesa. Olha, cara, eu não quero nem pensar como a punheta desse cara deve ser. Ele fazendo preliminar em mulher, né? Oh. Deve destruir a moça. A mulher faz Olha isso. só, deve ter algum hentai disso, né? Alguém deve ter feito em algum ponto. Eu acho que deve ter feito. É assim que funciona a internet. Obviamente. Mas o meu ponto é, ele sendo isso, é pra gente lembrar o quão One Piece é maluco. Sanji, o que eu mais gosto no Sanji é design. Eu acho que ele o desenho dele é legal. Ele tem a piada legal de ser tarado. Costuma garantir momentos bacanas até. Relendo o começo de One Piece, o Sanji ele tem uma coisa meio diferente do resto da história. Porque ele começa com uma característica que de repente tenha muito mais a ver com o fato de ele estar naquele restaurante específico, que todo mundo é assim, que ele é um cara grosso e cínico, e ele xinga pessoas o tempo todo, e ele fala merda o tempo todo, e tal. Depois ele acaba sendo só mais um cara bobão e romântico e meio tarado. Ele ficou mais soft conforme a história foi passando, o que eu acho
um problema só na questão da coesão da história, né? Que é uma mudança de personalidade, não é uma coisa boa, como composição de história. Às vezes ele evoluiu, você pode considerar isso. Você pode considerar que ele ficou melhor na companhia do Luffy, pode considerar que naquele ambiente específico do restaurante era uma necessidade ele agir daquele jeito. Porque ele travava com pirata sempre. Então, tem essas questões aí. Mas dá essa diferença, não é uma coisa tão grave assim. Eu gosto do design do cara, eu acho... O que eu não gosto dele, que eu acho sem graça, é o background. Não é que o background é sem graça, eu acho apelativo. Eu vou chegar nisso quando a gente falar especificamente desse arco. Eu acho demais, assim. Muito chore, por favor, né? E a questão É aquele vídeo fazer uma coisa, chore por favor, envolvendo comida, né? Porque todos os backstories de One Piece, de forma geral, são melodramáticos. Ponto. Sim. Background de shonen é melodramático, né? Eu não sei, eu não gosto, eu acho todo ele meio vazio, assim como eu acho o Zoro meio vazio, eu acho o Sanji meio vazio. Eu meio concordo com você, mas eu acho que o All Blue vai aparecer. É possível. E vai ter algum arco envolvendo por que tem todos os peixes lá, vai ser uma coisa absurda, e de repente vai ter uma luta em cima dos peixes e não sei o quê. Em questão de luta, ele é tão bom, assim, vamos dizer, em questão... Cenas legais. Cenas legais, isso. Que o Zoro, no caso. Isso, que o Zoro. Eu gosto mais do estilo de luta do Sanji. Mas só que tem um fator importante. Quando não está lutando, o Zoro é um saco. Sanji é suportável e às vezes até legal. Também acho. Isso torna uma diferença absurda na forma como os personagens são diferentes. O Zoro é tipo, eu luto. Agora eu tô parado aqui olhando nada. É bem isso mesmo. É que Ele parece às vezes, sem querer ofender que tem síndrome de Down, ele parece às vezes que tem síndrome de Down. Não, é que eu acho assim, o Zoro, ele se foca muito na luta, então ele não tem que se preocupar com o resto. Aí, por isso que ele dá esse fator assim. Por isso que ele é vazio. E uma coisa que eu acho interessante até de falar é que a gente tava falando a respeito da Nami e do Sop, que eles são os mais normais, mas se você parar pra pensar, o Zoro e o Sanji, eles são humanos também, eles não têm poderes especiais. Eles não têm Akuma no Mi, Eles não têm Akuma no Mi. Mas eles são monstruosos, sim. É que eles têm forças monstruosas, né? Mas eles são humanos, eles não têm poderes especiais, que nem o Ruffy, entendeu? O Ruffy, ele é extremamente forte, sim, mas ele tem um plus, né? Então, o Zoro e o Sanji, eles não precisam desse plus pra estar lutando contra pessoas que têm esse plus. Eu acho isso bem legal dele. Luffy, finalmente vamos falar do grande capitão Luffy da tripulação dos Chapéus de Palha, o Homem Borracha e tudo mais. Alguém quer começar aí? Eu acho que é o personagem mais cativante, na minha opinião. Não é eu só... da tripulação. É o personagem que eu mais gosto, tá? E ele é o personagem mais idiota e babaca de todo One Piece. É absolutamente inconsequente. Né? Inconsequente. Ele não pensa em consequência nenhuma. Ele quer fazer e ponto. Se ele decidiu que ele quer fazer aquilo, ele faz. E não há quem faça ele mudar de ideia. Tá? Ele é um personagem como todo protagonista, ele tem o poder do protagonista. Ele acaba ou seja, vencendo porque sim, né? Exatamente. Nem tanto até. Tem menos horas em que você olha pra ele e fala, ele não ia vencer essa luta. Em geral, o Oda consegue conduzir a história de maneira que a gente acredite. Perde várias vezes. Ele perde. Eu sinceramente não gosto do Luffy. Eu consigo ver isso, eu consigo entender que eu não gosto do Luffy. por quê? Simplesmente porque eu não acho que ele tem vários motivos. Primeiro, acho que narrativamente eu não vejo tantos problemas com ele. Sinceramente, narrativamente. Ou seja, narrativamente ele consegue levar a história à frente. Ok. Meu problema é que com a forma como ele foi feito, eu não consigo valorizar muito as ações dele, porque me parecem aleatórias demais. Mas ele exatamente aleatório. Ele não planeja nada, Urso. Ele faz o que dá na telha. A gente vai chegar num ponto disso aí que eu passei a achar menos aleatório numa segunda leitura de One Piece, mas continua.
A questão é, por mais que ele tenha uma guia de valores, eu acho que ele, vamos dizer, eu não consigo levar ele a sério como um capitão. Eu consigo levar o Zoro a sério como tenente. Ele faz o trabalho do tenente. Vai lá e mate. Ok. Mas deixar o Zoro, o Luffy para comandar qualquer coisa, nunca eu consegui engolir isso. É porque o Ruffy, ele não precisa comandar. Mas ele é um capitão de navio, Ele é um cara, capitão precisa de- comandar. Não, mas você tem que entender. Isso não funciona na vida real. Você tem que e- entender que o Ruffy, ele não sabe lutar com espada, ele não sabe mentir, ele não sabe navegar, entendeu? Ele não sabe cozinhar. E é por isso mesmo que ele precisa das pessoas. Diretamente do arco do Arlong. Eu tô vendo você lendo os balões. Mas eu entendo o que você tá querendo dizer, porque de qualquer forma, se a gente tem que acreditar que esse personagem é um personagem eficiente, não só como drama no sentido de conflito, narrativa e tal, mas também naquele universo ele tem que funcionar, não dá nem pra acreditar que ele teria sido capaz de chegar, de sair sozinho naquele barquinho lá da vila dele. Ele não tem essa capacidade de organização própria pra fazer isso, de fato. Falar isso não funciona na vida real é meio complicado numa história que Eu tem sei. peixe e vaca. Exato. Ok, mas eu entendo o seu ponto, porque não é questão de realidade, é questão de verossimilhança. E o Luffy é muito difícil de acreditar que ele seja capaz de fazer qualquer coisa que não seja dar porrada. Né? Ele é complicado mesmo. É que assim, Tem toda essa desculpa, é uma ótima desculpa, bonita e dramática, que você citou, que ele fala no arco do Arlong, de o porquê que ele tem uma tripulação. É muito bonito, é um momento que funciona dramaticamente. Mas na prática, o cara precisa pelo menos pegar na porra da vela lá, do negócio que não sei se existe mais. Mas ele não sabe pilotar a porra do navio, como é que ele pode ser capitão? Eu entendo o que você tá falando. mas aí você tem que Eu acho ceder argumento um pouco, válido, eu acho. ceder um pouco da sua descrença. né? Suspensão de descrença. Suspensão de descrença, um pouco, mas Eu já suspendi quando tem a baleia vaca, cara. Eu já suspendi quando um cara comer a própria perna é de fato nutritivo e não só vai matar você. Eu suspendi quando um cara cortou um navio. Eu suspendi quando tem um exército de caras peixes. Você ia acreditar se tivesse um quadro onde o Usopp dá um soco na cara de um almirante? Do Kizaru, que é o cara da luz, né? Ele dá um soco na cara do Kizaru. Conhecendo o Zop, não. Exato, é isso que ele tá falando. Conhecendo o Luffy, ele não é capaz de ser um capitão. Esse é o ponto que eu concordo com o Urso. Isso não me faz não gostar do personagem, mas eu consigo entender quem pensa como Urso. E o Luffy, ele é um personagem até... Se você não entra na vibe de comédia da coisa, como eu entrei e eu gosto, é muito fácil você olhar pra ele e falar: ah, chega, esse cara gritando o tempo todo. Ah, ele estica e ele come carne, tá bom. Eu entendo quem cansa do Luffy fácil, é bem fácil de cansar do Luffy. Mas eu acho um bom personagem, o Urso não gosta. Eu acho que, assim... É o seu preferido. É o meu preferido. Eu acho que se você pensar, assim, como capitão, ele tem uma coisa, assim, que serve como capitão. O respeito que ele tem pelos seus companheiros. E o respeito que os companheiros têm por ele. Né? Exatamente. Você vê pessoas falando, por exemplo, isso é o mínimo que eu espero do meu capitão. Entendeu? E é exatamente isso que o Luffy é. Ele é um líder nato, só que ele não sabe que ordens que ele tem que dar, né? Esse é o problema. Exato. Agora, só pra fechar este vídeo, porque essa primeira parte é um overall do que nós achamos de One Piece. Na próxima parte, daqui a algumas semanas, eu não vou prometer nada, a gente vem com a segunda parte falando mais especificamente dos arcos de One Piece, o que a gente acha de cada uma dessas partes até eles chegarem na Grand Line e partirem para a grande aventura e tudo mais. Só pra fechar, nesta primeira parte, nos 12 primeiros volumes, os 61 primeiros capítulos, os 101 primeiros capítulos do mangá, personagem preferido? Luffy, você? Usopp. Usopp. Usopp ganhou, o Luffy é uma bosta. Ha! Só que não. Ganhou, cara, ganhou. Já era aqui uma democracia. Mais ou menos. Mas se você tivesse um argumento melhor, você não ia ganhar mesmo assim, porque o programa é nosso. E até semana que vem. Ha! A gente traz pessoas pra fazer bullying com elas, é isso que a gente faz. Ai, minha bunda.